Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 37, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel é muito fácil, querido. Vai em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Só você pegar aí Salmos indo. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 37, versículo 15. Amém? Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, oferece a sua Bíblia para ele, dá uma carona para ele. Vamos todos acompanharmos juntos o texto da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Amém, queridos? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma o quê? Toma um pedaço de madeira, e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se forme apenas um na sua mão. Versículo 18. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não me revelarás o que significam essas coisas? Tu lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Olha que tremendo. Versículo 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, aqui ele está falando de Jesus, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo de Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles serão seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Olha o que diz o versículo 26, queridos. Farei com eles o quê? Aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecer-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário em meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai. Precisamos de ti, Senhor Deus, porque precisamos nesse momento ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Fala poderosamente conosco, Senhor. E te pedimos, Pai, repreende agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem te trazer dispersão da nossa mente, Senhor. Toda a sonolência, toda a vontade imprópria, tudo aquilo que tem te roubar esse período agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, fala poderosamente com a tua igreja, porque aqui estamos para ouvir a tua voz, Senhor, porque para ti, só para ti nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aliança em sermos um. Vou tirar um manto, né? Depois eu volto para ele. Queridos, a aliança significa
é o ato ou o efeito de aliar-se, é um pacto, é um acordo, é a união entre duas ou mais partes. Duas ou mais partes se unem por um único propósito, isso é aliança. Aliança também no latim significa aligare, que significa se unir. Outro significado de aligare significa ser um. Se aliançar é ser um com uma pessoa. De repente eu poderia perguntar para você aqui hoje, ou até como pergunta de quebra-gelo das nossas células dessa semana, de repente uma pergunta seria, o que você acha que é aliança? Eu tenho certeza que todos vocês, todo mundo vai saber, vai ter uma definição específica para aliança. Só que infelizmente, queridos, nós sabemos o que é aliança, nós damos definições para o que é aliança, mas muitos de nós não conseguimos viver aliança. Não conseguimos ser firmes em uma aliança. E ser um com uma pessoa que se aliou a você tem sido realmente algo muito difícil, algo muito complicado, porque o diabo sabe, queridos, o que é o poder da unidade, o poder de sermos um com a nossa família, de ser um dentro da empresa onde você trabalha, de ser um dentro da igreja, na casa do Senhor. Por isso que o diabo trabalha muito forte no campo da divisão. E no texto lido é algo interessante, porque Ezequiel, após passar pelo vale dos ossos secos, que é o texto que todo mundo prega, né? Todo mundo prega do 1 ao 15, ao 1 ao 14, quer dizer. Todos pregam Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, que é o vale dos ossos secos. Inclusive, eu já preguei aqui sobre o vale dos ossos secos. Quem já ouviu uma pregação sobre o vale dos ossos secos? Levanta a mão. Todos nós, né? Já ouvimos em algum momento algo falar sobre, uma pregação sobre o vale dos ossos secos. E o que é interessante, que o Vale dos Ossos Secos é um exército, são muitos ossos, é praticamente um cemitério onde Deus leva Ezequiel. E diz no final lá que Deus levanta o exército, profetiza Ezequiel profetiza, e Deus faz um exército se levantar daquele Vale de Ossos Secos. E no versículo 14 de Ezequiel 37, diz algo interessante. Deus fala: tirarei vocês da sepultura e colocarei sobre vós o meu espírito, espírito com E maiúsculo, que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Tremendo, né? Muito bonito. Vou tirar você da sepultura e vou colocar o meu espírito. Quem deseja isso? Tirar da sepultura e Deus colocar o espírito dele na nossa vida. Tremendo. E aí começa Ezequiel 37, versículo 15, que é o texto que nós lemos. Mostrando que esse texto é algo simples, querido, mostra claro sobre o desejo de Deus de sermos um, de termos unidade um com o outro, unidade na família, unidade com o Senhor. Mas muitas vezes isso não acontece. E Deus faz algo didático e simples com Ezequiel. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, pega 2 pedaços de madeira. Aí ele pega 2 pedaços de madeira. Peguei seu. E agora? O que eu faço com os 2 pedaços de madeira? É para bater em alguém aqui na igreja? O que eu faço, Senhor? E Ezequiel ouve de Deus: você vai escrever num pedaço de madeira para Judá, incluindo todos os israelitas, e no outro pedaço você vai escrever para José. E você vai mostrar para o povo, você vai chegar para o povo, vai mostrar assim, vai ficar assim, mostrando para eles. Eles vão olhar, é o texto que nós lemos, estou explicando de uma maneira que você possa entender. Eles vão olhar para você e vão perguntar: mas o que significa isso, Ezequiel? Por que você está com 2 pedaços de madeira, mostrando assim para o povo, 2 tábuas? É por quê? E aí você vai falar: sabe por quê? Porque o meu povo está dividido. O meu povo, ao invés de estar assim, o meu povo não está unido. O meu povo está aceitando a divisão que muitas vezes vem das trevas. E o que é interessante é que 912 anos antes de Cristo foi quando o reino começou a se dividir de Israel. 912 anos antes, você sabe, o primeiro rei de Israel foi Saul. Depois de Saul, assumiu Davi, que foi o reinado que até hoje é marcante. A bandeira de Israel tem um símbolo que representa Davi e tudo mais. Você sabe, Davi foi um dos maiores reis de Israel. Davi morreu, assume seu filho, Salomão.
Salomão entrou no governo, diz a palavra de Deus que foi o rei mais sábio que já pisou nesse mundo, foi Salomão, e Salomão morreu. Quando Salomão morre, assume esse sujeito daqui, Roboão, que era da tribo de Judá. Assume Roboão, só que Roboão, ele toma umas decisões erradas. Roboão, ele chega e faz com que o povo trabalhe mais. A primeira regra eu acho que começou a surgir alguns partidos políticos, que hoje, por força das eleições, a gente não pode falar nomes, né? Surgiu alguns partidos políticos nesse dia, porque sabe o que Roboão fez, queridos? Então lá, você pode ler depois 1 Reis, capítulo 12, está escrito lá, 1 Reis, capítulo 12. Roboão chega, aumenta os impostos e faz o povo trabalhar mais. O que parece isso, queridos? Não fale o nome, não fale, por favor, não fale o nome. Hoje a gente não pode falar, não fale o nome. Foi o que o Roboão fez. Fundou o partido político e fez exatamente essa atitude como primeira atitude que foi feita no seu governo. O que aconteceu? O povo de Jeroboão se levantou e falou, não, nós não queremos fazer parte mais de você. Que temos nós contigo, filho de Davi? E houve uma divisão, querido. 10 tribos, eram 12. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos seguiram Davi, no caso, Judá, que estava representado por Roboão. Divisão. Começou dali a divisão. E Deus não se agrada de divisão. Tanto que nesse texto, depois do vale de ossos secos, depois do milagre de levantar um exército, logo depois Deus fala, olha só, não adianta eu tirar vocês da sepultura, não adianta eu colocar em vós o meu espírito, se vocês continuarem divididos. Não adianta nada, porque a divisão, ela não vem de mim, vem do inferno, vem do diabo. É muitas vezes o que acontece, querido. É interessante que, para nós estarmos assim, mas nunca estamos. A gente pode estar debaixo do mesmo teto, mas nem sempre quando estamos debaixo do mesmo teto estamos unidos. Muitos estão debaixo do mesmo teto, mas não conseguem estar assim com a sua família. Muitos podem até mesmo estar dentro da mesma igreja. E aqui a gente pode falar isso muito bem, né, aqui em Orlando. Porque em Orlando, o que acontece, meu irmão? As pessoas se mudaram para cá. Só que quando chega aqui em Orlando, não encontra a sua igreja, que era lá do Brasil. Ela não consegue encontrar a sua igreja, porque a sua igreja do Brasil é a sua igreja do Brasil. Aqui é diferente. Só que aqui ela gostou da atitude, está aqui, gosta da palavra, gosta das células, gosta de tudo. Só que ela está ainda pensando que está na sua igreja lá do Brasil. E por causa disso, aí começa os probleminhas, começa, ao invés da pessoa se desligar e se unir com a igreja que Deus trouxe, começa a trazer a divisão. Não, podia ser diferente, né? Poxa, o pastor podia pregar com terno, ao invés de ser com a camisa do Brasil naquele culto, né? Olha, não, as células podiam ser 20 vezes, tem 11 células aqui na cidade, já estamos com 11 células. Poderíamos ter, eu queria visitar todas as células, pastor, podia mudar essa regra de estar numa célula só, frequentar uma célula só. Queridos, seja um com a sua igreja. Deus te trouxe para cá, é para nós sermos um, para saquear o inferno. O diabo, ele sabe o poder que existe na unidade, meu irmão. E muitas vezes, por causa de besteiras, a gente não é um com a nossa igreja. Nós não somos um dentro da nossa casa, na nossa família. Queridos, nos Estados Unidos a gente compreende tão bem isso, né? Porque todos nós somos brasileiros, todos nós moramos em Orlando, são mais de 80 mil brasileiros só em Orlando, não é mais em toda a Flórida, só em Orlando, essa área daqui. Tem muito brasileiro em Central Flórida, né? Muitos brasileiros aqui. E mesmo assim, tantos brasileiros no mesmo lugar, o brasileiro é conhecido como o povo desunido. O brasileiro não é conhecido como um povo que é unido, que se ajuda, como de repente os hispanos são conhecidos. Os hispanos são conhecidos como um povo que se ajuda, que está sempre junto, mas o brasileiro não. A fama dos brasileiros aqui nessa cidade, logo quando eu cheguei aqui eu ouvi isso, queridos, diversas vezes, em convenções de igrejas brasileiras. Aqui, brasileiro não é unido com ninguém, ninguém é unido com ninguém, brasileiro não tem união. Mas Deus trouxe a igreja para cá, para essa cidade, querido, para a gente ser mais unida assim, ó. Vamos unir os brasileiros dessa cidade em nome de Jesus, meu irmão. Você foi chamado para trazer união e não divisão. O nosso chamado é para unir, querido, não para dividir. Você como brasileiro, como eu não sei se você tem sentimento, meu irmão.
Eu estava com alguém esse dia em algum lugar, em alguma loja, assim. Eu não posso ouvir alguém falando português do meu lado, eu fico nervoso. Sério, eu fico nervoso para falar de Jesus para ele. Eu vou até a pessoa e começo a falar. E aí? Ontem, né? Uma moça aí, você está trabalhando domingo? Você trabalha domingo? Ela falou, não, às vezes não. Então você não trabalha domingo, você tem que ir na igreja. Você tem que aceitar Jesus. E comecei a pregar para ela ontem. Eu não posso ouvir alguém falando português. Porque a gente tem que unir, meu irmão. Nós precisamos unir o nosso povo em nome de Jesus. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, o meu chamado e o seu chamado é para unirmos. Vamos unir em nome de Jesus. E ter aliança em ser um significa que não vai ter divisão no nosso meio em nome de Jesus. Ter aliança em ser um não vai ter divisão dentro da sua casa, não vai ter divisão dentro da sua família, sabe, filho? Cada um para um quarto e não tem relacionamento, cada esposo, a esposa, queridos, vai acabar a desunião, porque a nossa aliança em ser um em nome de Jesus. Em primeiro lugar, aliança em ser um, nós precisamos ser um com o nosso irmão. Ser um com o meu irmão, assim, ser um com o meu irmão bonitão, né? Meu irmão cheiroso, meu irmão que fala inglês, que nem o misterião, que vem só, fala inglês por aí, professor de inglês. Ser um com o meu irmão que te dá carona todo domingo, né? Ser um com o seu irmão que de repente paga o dólar menu para você toda semana no McDonald's. Isso é legal, né? Bom ser um com o nosso irmão assim, né? Mas ser um com o nosso irmão que é meio complicado, sabe aquele irmão complicado? Glória a Deus que aqui não tem isso, não tem, glória a Deus. Mas em alguns lugares tem, sabe? O irmão que é meio complicado, o irmão que é meio, às vezes, quer ficar falando, sabe, algumas coisas assim que não te agrada muito. Isso é mais difícil. Foi o que aconteceu com o Roboão. Né? Com o Roboão, foi exatamente o que aconteceu com ele. Tá aqui, Roboão, vem cá, Roboão, vou mostrar aqui pro povo, vem cá. Roboão teve uma ideia, não, vou colocar mais impostos, vou colocar, o povo vai trabalhar mais. A frase que ele usou, o dedo mindinho, sabe o dedo mindinho do meu pai, que era Salomão? O meu dedo é mais grosso que o dedo mindinho do meu pai. Olha a frase que ele usou logo para o povo, para dividir geral o povo. Dividir o povo. Mas uma frase, querido, o povo poderia continuar um pouquinho mais com ele. O povo poderia continuar a andar um pouquinho mais com ele, porque a palavra mesmo fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas muitas vezes uma palavra, alguém que pareça ser complicado, ou fala algo meio complicado para mim e para você, a primeira atitude nossa é o quê? Não quero mais ter relacionamento com aquela pessoa. Isso é complicado, eu estou fora, não quero mais saber. Meu irmão, vamos quebrar a divisão entre os irmãos em nome de Jesus. Viu? Ninguém dá amém. Ninguém gosta de dar amém, não. Porque tem gente assim, está amarrado aquele irmão, não, pastor. Aquele irmão, Deus me livre, em nome de Jesus. O povo largou, querido. Isso me faz muito pensar, sabia? Porque se nós somos uma família, será que uma palavra que eu venha falar para você vai fazer você largar a igreja? Se nós somos uma família, uma palavra que o seu irmão fale para você, de repente teve um dia que você chegou na célula, o seu irmão não falou de uma forma adequada para você, e de repente por esse irmão não ter te recebido de uma forma adequada, aí você decide largar a célula, largar a igreja por causa de uma frase. Família, queridos, assim, família você não joga fora, não. O Natan vai me decepcionar, como às vezes eu vou decepcionar ele. Nós somos homens naturais, né? Mas não é porque eu causei o meu filho trouxe uma tristeza em mim que eu vou largar ele, abandonar ele, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Amém? Amém. Fala para o irmão que está ao seu lado. O pastor está falando de você lá na frente, aí vai falar o seu nome daqui a pouco. Não tente a divisão, meu irmão. E o trabalho, e o diabo, ele trabalha muito forte na questão de divisão. O diabo trabalha forte em dividir. Sabe por quê, queridos? Porque ele dividiu o céu. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, que ele faz uma campanha política para tentar tomar o lugar de Deus. E por conta dessa campanha que ele fez, 1/3 dos anjos aderiram a Lúcifer. O que Deus fez? 1/3 dos anjos expulsou do céu. E adivinha para aonde Deus mandou esses anjos, meu irmão? Para Holanda, inclusive. Não, metade está, acho que muito está no Brasil, né? Muito está no Brasil. Mandou para a terra, como diz a própria palavra. Tudo fruto de divisão. Lúcifer surgiu através da divisão.
E ele sabe trabalhar bem a divisão porque ele sabe o poder que existe na unidade. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está lá em Gênesis 11. Você não precisa abrir, se quiser tudo bem, mas está lá em Gênesis 11, capítulo 6. Olha o que diz, vou ler bem devagar. Gênesis 11, 6. Deus falando: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Olha o texto, queridos. Você entendeu bem esse texto? Deus falando. O que aconteceu nesse contexto? Era a Torre de Babel. Os homens estavam construindo uma torre que iria ligar a terra até o céu. E por eles serem um, eles começaram a construir certinho, Bianca. Começaram a colocar direitinho. Começou a subir a torre, tudo bonitinho. E chegando ao céu, diz o texto que Deus olha e Deus fala. Essa frase é de Deus. Deus falando: olha só, o povo é um. Tudo que eles decidirem fazer, não vai ter restrições, não vai ter limite. Quando o povo é um, não tem limites. Quando nós somos um para ganhar a cidade para Jesus, como nós somos um para avançar aqui nessa terra, não existe limites, meu irmão. Uma vez, eu acho que foi até no Japa nas Células, se lembra, Flávio? Fez um Japa nas Células, e eu falei sobre algo que eu quero falar aqui com você, representar agora aqui. Faz assim com o seu dedo, faz assim, o dedinho, ó. Olha que bem, só o dedinho. Agora começa a bater os seus dedinhos assim, bate assim, ó. Bate assim. Tá fazendo muito barulho? Faz um pouquinho de nada, né, Ju? Assim, vai bem pouquinho, quase nada, né? Porque é pouco, é muito pouco, mas aumenta. Bota assim, vamos, gente, participa, não deixa o pastor fazer sozinho, não. Faz assim agora, 2, ó, 2. Quero ver, ó, a da Natália tá fazendo barulho, ó, a da Natália tá fazendo barulho já, lá. 2, tá fazendo barulhinho? Um pouquinho, né? Aumenta, bota mais um, 3. Ó, tá começando, né? Porque é união, estão se unindo, tá junto. Mas se você fizer com 4, ó, já tá mais alto, tá ficando mais alto. Agora todos os dedos juntos. É a união, meu irmão, é isso. Na união existe um poder irrestrito que Deus derrama sobre a nossa vida. Por isso que o diabo trabalha na divisão. Sabe qual é o maior inimigo da unidade? Sabe qual é o inimigo? Ah, pastor, sei, o maior inimigo da unidade é Satanás. Não, não é. Ah, o maior inimigo da unidade é uma pessoa lá do Brasil que me botou pra cá e... Não, não é. O maior inimigo da unidade é minha sogra. Não é sua sogra também, não é. Sabe qual é o maior inimigo da unidade? A divisão. Porque a divisão, assim, já começa pela origem da palavra. Vamos falar, divisão. Divisão. Se você separar o da visão, fica DI, visão. Aí você pega, a palavra significa duas. Divisão. Duas visões. Um está olhando para esse lado, o outro está olhando para o outro. Um quer seguir esse caminho e o outro quer seguir outro caminho. Essa é a origem da palavra divisão. Divórcio. Tudo que começa com dia é meio complicado. Olha assim, dia é meio complicado. Divórcio. O que significa divórcio? Significa dois separados. Divórcio. Casamento. Diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o homem larga a sua mãe, deixa o seu pai e sua mãe, se une com a sua mulher e passa a ser uma só carne. Isso é casamento, uma só carne. Divórcio, dois caminhos diferentes. É o divórcio. E o diabo, ele sabe trabalhar na divisão, querido. A maneira mais rápida que o diabo tem para acabar com uma família é colocar divisão no meio dela. Cada um querer seguir um caminho. Essa conta é minha e essa conta é sua. Não, aqui é o meu carro, você não usa meu carro. Meu carro não! Meu carro não! Ah, você não tem... Divisão, dois caminhos. Divisão. A divisão é a arma que ele usa mais rápida assim para acabar com uma família. A arma que o diabo mais usa para acabar com uma igreja rápido é colocar divisão no meio dela. É rápido, não precisa de pecado, coloca divisão. Não precisa ter problema com o pastor, bota divisão no meio da igreja que acabou a igreja. Cada um pensa em um caminho, divisão, duas visões. Aqui tem uma visão, querida. A visão é do Senhor sobre a nossa vida através da nossa igreja mãe. Vocês estão olhando com cara de político, assim, né? Assim, pastor, estou entendendo.
E muitas vezes a nossa aliança com o nosso irmão acaba sendo quebrada, queridos. Por causa de bobeira, muitas vezes. Brigas bobas que traz divisão no meio do povo de Deus. Sabe, bobeira, que ao invés da igreja estar assim, por causa de uma bobeirinha, uma palavra mal colocada, algo que foi maldito e a pessoa não conseguiu entender, causa divisão. A gente não pode ter divisão no nosso meio, tem que acabar com as palavras que... Ô Rafa, já fica por aqui que você vai botar o vídeo, filho, daqui a pouquinho, tá bom? Então, as pessoas ficam colocando assim questões que não tem nada a ver, e acaba tendo briga, divisão no meio da igreja. Divisão no meio do povo. Ah, pastor, olha só, eu tenho a razão, ele está errado, pastor, ele errou, ele tem que pagar por isso, meu Deus, eu tenho razão por isso que está acontecendo, eu tenho razão. Querido, aqui, na boa, meu irmão, na boa, eu prefiro ter as pessoas do que ter a razão. Eu vou repetir em francês para esse lado aqui entender melhor. Eu prefiro ter as pessoas do que ter a razão. As pessoas querem ter muita razão e estão perdendo pessoas, vai ficar sozinha aqui nessa terra. E a frase aqui da nossa igreja é: não fique só. Porque sozinho aqui na igreja, meu irmão, a depressão vai ser seu melhor amigo se você ficar sozinho aqui. Não adianta não, pastor, só eu e minha família. Mas vai ficar sozinho, sem comunhão, sem estar no meio do povo. Ah, queridos, por causa de besteira ele está se dividindo. Salmo 133, salmo tão conhecido, fala que na união, na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a sua bênção. É na comunhão, na união. E é muito triste quando você vê uma família e os membros dessa família se agredirem, se atacando toda hora. Irmão que fica falando, eu fico tão feliz, Jonas, que aqui não tem isso. Glória a Deus que não tem isso. Aleluia. Eu fico feliz, não sei mesmo, querido, não tem assim. Mas é tão triste ver família, aqui a gente está debaixo do mesmo teto, da Igreja Batista Atitude de Orlando, e como família que está debaixo do mesmo teto, se agredindo, dando alfinetada, falando mal um do outro, isso não pode existir. Glória a Deus, glória a Deus, é na igreja, outra igreja aí que acontece isso, né? Aqui não tem. Porque ao invés da pessoa ser unida, vive em desunião. Amós capítulo 3, versículo 3, diz que não é bom dois andarem juntos se não tiver o mesmo caminho para seguir. Ah, meu irmão, tome cuidado com aquilo que você fala. Essa semana não, esse mês inteiro, a gente vai fazer um voto do Senhor. A pessoa pode estar errada, a pessoa pode ter pisado na bola. Você não vai entrar em discussão com ninguém em nome de Jesus, amém, meu irmão? Não vai ficar falando mal do seu irmão sem ele estar presente. Isso não é uma posição correta. Deus abomina isso. Estou falando algo que está na Bíblia, que você nunca mais vai esquecer para ela. Amém? Você não vai esquecer, amém, meu irmão? Você não vai esquecer, nunca mais isso daqui. Para de falar mal das pessoas. Ore por elas. Ore. Essa semana, se alguém começar a falar, olha só, deixa eu falar um negócio ali do fulaninho. Fulaninho, ele fez isso. Você vai falar assim para ela, o pastor falou que eu posso pegar aquela madeira lá no corpo. Você não pode falar. Porque quem começa a ficar falando muito assim, está sendo usado pelo diabo, querido. Aliás, Rafa, solta o vídeo aí, por favor, filho. Pode apagar as luzes. Rapidinho esse vídeo, depois a gente vai voltar para cá. Vai apagar as luzes, por favor, todas. Pode trás tudo. Valeu, Rafa. Presta atenção nesse vídeo. De onde vem a divisão? Você fala mal do irmão, o que acontece? Querer discutir, querer ter razão.
Veide chegou em casa e viu tudo bagunçado, ó. Filha, não dê ouvidos ao acusador. Xinga ela. O que você ficou fazendo o dia inteiro? Humilha ela. Poxa, eu fico o dia inteiro fora de casa, ralando. Eu praticamente sustento essa casa e você fica aí deitada, lendo a Bíblia. Responde ela. Não responde, filha. Humilha ela. Filha, você não está escutando a minha voz? Vai lá e pede perdão para ela. Humilha ela. Vamos, eu estou contigo. Me desculpa. Que? Eu tava com um pouco de tontura, por isso eu não fiz. Não. Estou falando a verdade. É mentira dela. Acredita em mim. Xinga ela. Ela está compreendendo, filha. Por favor. Não. Eu queria ter feito. É uma mentirosa. Eu não consegui, por isso eu vim deitar. Não, não, não. Me perdoa. Amém? Não aceite pessoas falando mal dos outros, querido. Toma cuidado, porque muitas vezes a nossa boca está sendo a voz do diabo. Pode acender, por favor, a luz, Rafa? Obrigado, filho. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Aquilo que tem ocorrido. Sabe quando você... Eu sempre lembro desse vídeo quando chega, começa, sabe, um confronto, alguém chega para falar alguma coisa para você, para te confrontar. Humilha ela. Eu falei, não, estou ouvindo a voz de Deus aqui. Quero ver essa voz, não. E muitas vezes nós humilhamos, nós entramos em debate, em briga, e a gente acha que estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Não, querido. Não deixe o diabo dominar suas ações. Amém, meu irmão? Não para de ficar julgando as pessoas. Não fica, quando a gente julga, a gente coloca no tribunal, muitas vezes você senta no tribunal, Deus sai dele, não fica mais sentado nele. Fala pro teu irmão que está do seu lado, meu irmão, você não é o Sérgio Moro. É profunda essa declaração, viu? Muito profunda essa declaração. Ah, querido, se você não tem nada para falar de uma pessoa, não fale nada. Você não tem nada para falar? Não fale. Ah, pastor, o que você acha de tal pessoa? Não tenho nada para falar, aquela pessoa está pisando na bola. Moisés é uma pessoa boa, abriu o mar vermelho. Fala da Bíblia, começa a citar, muda o assunto, fala de outra coisa. Mas não fale mal, meu irmão. Porque muitas vezes nós causamos divisão no meio da igreja, no meio da família, porque a gente insiste em ficar falando mal. Nunca fale mal de um pastor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 24. Ai daqueles que tocarem no meu ungido. Às vezes a gente não sabe o que a gente está vivendo e de repente a consequência das nossas próprias palavras, que a gente está dividindo a nossa vida com o anjo da igreja. Não estou falando só daqui não, estou falando de qualquer pastor. Aquele que foi levantado para ser ungido de Deus. Em segundo lugar, aliança em sermos um com o Senhor. Versículo 22 e 23. Deixa sua Bíblia aberta, Ezequiel 37, versículo 22. Ezequiel 37, versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, no monte de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, não vai ter uma divisão. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Olha, o povo chamado povo de Deus, povo que serviu o Senhor, por ter divisão, estava buscando a ídolos.
nem com as suas abominações, pecado, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A maior evidência que uma pessoa não tem aliança com o Senhor é o pecado. Queridos, a nossa aliança é com o Senhor. Mas muitas vezes a gente fala, pastor, o Rua quer ter aliança com o Senhor, a minha aliança é com Jesus, eu tenho aliança com o Senhor, tem aliança com o Senhor e vive uma vida em pecado. Pecado, meu irmão, é algo natural. Romanos 3, 23 diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, amém? Ninguém aqui, tem alguém que não é pecador, levante que eu vou te abraçar e tudo. Meu Deus do céu, sem pecado só Jesus. Mas o pecado tem que ser algo que acontece na nossa vida, é um acidente. Pecado é um acidente de percurso, não é algo que seja uma rotina. Algo que acontece toda hora. Queridos, 1 Coríntios capítulo 9 diz que não existe aliança entre luz e trevas. Não, ou a sua aliança é com a luz, com o Senhor, ou a nossa aliança é com as trevas. Como pode ter aliança com Deus, a pessoa falar, eu tenho aliança com o Senhor, eu tenho aliança com Deus, e de repente você toca mais no seu celular do que na Bíblia. E às vezes o toque no celular é para ver coisas que não é para ver. A gente fala que nós temos aliança com o Senhor, a gente não tem o cuidado de buscar mais a Deus, meu irmão. Aliás, aqui na igreja nós temos 2 polos agora de ensino da palavra. Nós estamos organizando a igreja. Hoje o gestor, o líder do Ministério de Ensino da nossa igreja é o Rodrigo, que está ali atrás, junto com o Ministério de Celas também. Nossa mãe do Rodrigo. Então o Rodrigo está coordenando toda essa área, e o Rodrigo sabe que nós temos dois polos de ensino, né, que uma é só para mulheres, e outra é a Bíblia, que é na quinta-feira, ensino da Bíblia mesmo, toda quinta-feira. Se você quer, você é membro da igreja, pastor, eu quero participar dessa aula que tem da Bíblia sobre mulheres, de mulheres. Você procura o Rodrigo, que ele vai te direcionar para o local que é feita essa aula. Eu quero aprender mais da Bíblia, pastor. Onde que é essa classe, essa aula? No Metro-Oeste. Procura o Rodrigo, que ele vai te direcionar ou para a Natália ou a Rose, que coordena essa parte também, administra, não as aulas, na verdade, mas o Rodrigo vai te fazer a inscrição de você nesse grupo. Por quê? Porque a gente quer que você mexa na Bíblia. Mas o problema é qual, querido? A gente fica toda hora, a gente toca mais no celular do que na palavra. Jesus olha assim do céu, Jesus deve pensar, meu Deus, como eu queria ser esse aparelhinho, que toda hora a gente quer olhar para ele. Toda hora a gente quer ver quem está curtindo o que no Instagram. Toda hora quer ver o que está acontecendo no Facebook. Como eu queria ser esse aparelhinho, porque o meu filho ia me buscar, ele queria me enxergar mais, ele queria ler mais a palavra, ele queria estar mais perto de mim do que esse aparelho daqui. E por causa disso, queridos, muitos estão tendo aliança com as trevas. Porque olha pornografia aqui. Porque aqui não, fica aí, no celular não. Que fica olhando pornografia no aparelho, fica vendo coisas que não é para ver no aparelho do celular. Por quê? Alianças com as trevas. Queridos, minha função como pastor é estar cuidando de um rebanho que não pertence a mim, pertence ao Senhor. E eu vou dar conta desse rebanho. Se eu não falar, Jesus vai cobrar de mim. Eu não quero que você se perca, querido. Eu não quero que você se perca. Vamos tomar uma atitude hoje. A nossa aliança é com o Senhor. Para de ficar dividido toda hora. Hoje é uma posição que você vai tomar. Eu não vou mais ficar me prostituindo. Eu não vou ficar mais apacando histórico de internet. Eu não vou ficar mais toda hora caindo no mesmo ponto. Eu fico caindo, falando mal do meu irmão, falando mentiras toda hora. Eu não vou fazer mais isso. Porque eu sou um com o Senhor. Eu sou um com o Senhor. A gente precisa tocar mais na Bíblia, estudar mais. Em nome de Jesus, você vai procurar o Rodrigo depois, você vai se encaixar numa dessas 2 classes, que é uma em Windermere e outra acontece no Metro-Oeste. Um católico outro dia, pode vir, JP, já para cá, por favor, filho? Pode abaixar as luzes, por favor, filho? Católico carismático. Ele veio até mim e ele falou algo interessante. Ele falou para mim,
vocês evangélicos não adoram imagem como eu, mas vocês tinham que adorar Jesus. Vocês não adoram Jesus? Eu falei, sim, adoro o Senhor, eu tenho aliança com o Senhor, minha aliança é com o Senhor. Então, se você tem aliança com o Senhor, por que você não adora uma imagem de Jesus? Está lá, a imagem de Jesus, você está adorando Jesus, você está adorando a Ele. Então você pode adorar a imagem de Jesus. Por que não? Você vê o rosto de Jesus, pode não ser o rosto dele, mas ele representa a veste de Jesus. Qual o problema de tocar ter uma imagem nesse sentido? Aí eu falei para ele, sabe o que eu fiz, queridos? Eu cantei uma música. Não vou cantar para você não, porque eu sei que você não gosta muito que eu cante. Não, tudo bem. O Eric não me aceitou no grupo de louvor, tudo bem. Eu tô bem. Mas eu cantei essa música para ele. Em forma da letra. Eu falei a letra, na verdade, dessa música para ele. Ele falou, você não adora Jesus? Qual o problema de uma imagem? De Jesus. Não a imagem de Maria ou de outro santo. De Jesus. Eu falei, sabe por quê? Eu comecei a falar essa música do Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar é irmão do Frank Aguiar. Sabe quem é que conhece Frank Aguiar? Sertanejo, né? Já vi que você gosta de sertanejo. Frank Aguiar, o irmão dele se converteu com força. E tem os louvores lindos. Lindos. E um dos louvores do Frank Aguiar fala sobre isso. Eu comecei a falar para ele. Sabe por que a gente não precisa de imagem? Primeiro, tem aliança com o Senhor, que é o que a gente está falando. Segundo, eu comecei a cantar a música para ele, falar a música. Eu não conheço o seu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Você que está rindo por causa da minha voz, está perdendo a oportunidade de prestar atenção numa letra linda. Tem gente que está rindo e tem gente que está chorando, querido. Vamos todo mundo chorar junto comigo. Presta atenção na minha voz, não, presta atenção na letra. Só que eu não consigo falar a letra sem cantar. É impossível, não. Assim, tic-tac, não dá, não consigo, eu tenho que cantar. Eu comecei a falar para aquele católico carismático, eu comecei a chorar na frente dele. Comecei a chorar, mas chorar mesmo. Estou falando aqui diante do Senhor. Porque a aliança é se unir, é o mesmo propósito, é o mesmo sentimento. Você não quer abrir mão dela, você não abre mão dessa aliança por nada. Eu posso, como eu cantei para ele, eu posso não conhecer o seu rosto, mas eu vejo ele em todo lugar. Eu posso não ter tocado nas vestes dele, mas eu sinto o perfume dele aonde eu vou. Eu posso não ter ouvido o dia a sua voz, mas o som dessa voz me guia todos os dias. É o som dela que me guia, é o Senhor. A minha aliança é com ele, e nada, não vai ser trevas, não vai ser prostituição, não vai ser mentira, não vai ser o mal desse século que é a pornografia, não vai ser depressão, nada vai tirar essa minha aliança com o Senhor, nada e nem ninguém. A minha aliança é com ele. Porque o diabo sabe trabalhar nisso, queridos. Coloca algo simples para tentar dividir. Algo simples para tentar dividir. Ele quer dividir. Eu fiquei pensando, por que Deus falou para Ezequiel 2 tábuas de madeira? Por que Deus falou para Ezequiel, pegue 2 tábuas de madeira? Poderia ser dois pedaços de pedra. Pega 2 pedaços de pedra, que mostraria sobre a divisão também. Poderia ser 2 pedaços de folhas. Pega 2 pedaços de folha e vai mostrar, o povo vai entender que é divisão. Mas não. Deus falou para Ezequiel, pega 2 tábuas de madeira, tem que ser madeira. Escreve nelas, numa Judá ou noutra José. Isso mostra a divisão do meu povo. Por que madeira, querido? Sabe por quê, querido? Porque é no madeiro que nós voltamos a ter a nossa aliança com o Senhor. É na cruz, que é a madeira. Ele se entregou na cruz para que nós fôssemos um com Ele. João capítulo 17, eles serão um comigo. Para de ficar abrindo concessão para as trevas, de estar pecando toda hora errando. Para de ficar toda hora, trazendo confusão no meio da igreja, ficar falando mal de pessoas. A sua boca é para glorificar, é não para ser usada como trevas, meu irmão.
cruz nos uniu. É a cruz. E a gente acha que é assim, né? Assim é a nossa união. Não. A nossa união é assim. A cruz te uniu com o Senhor. É a cruz. É isso que Ele quer ver na sua vida. Você um com Ele. Não era para ser pedra, não era para ser folha, era para ser madeira. Para nós sermos um com Ele em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. A gente vai orar e eu vou dar. Vem aqui, William, por favor, e Max, para variar mesmo os assessores. Vem aqui, de assuntos espirituais. Vem aqui, eu vou pedir uma ajuda de vocês. É algo mais simples. A gente vai dar uma madeira para você não se esquecer mais desse culto. Não é nada místico, nada que é para você ficar se ajoelhando ou ficar nada místico. Então, por favor, eu quero pegar uma verde, né? Hoje, apesar que não, deixa eu pegar qualquer uma, porque você não pode ficar escolhendo não, pega o que tiver. Pegar do Outubro Rosa. Eu fiz questão de ir na loja ontem comprar, tem que ser madeira. A gente não pode esquecer que as duas madeiras estavam divididas, as duas não estavam juntas. Mas agora a madeira na sua vida está junto. Você nunca mais vai esquecer desse culto. Acabou a divisão dentro da sua família. Acabou a divisão no meio dos irmãos. Acabou a divisão hoje, em nome de Jesus, sua com o Senhor. Nós vamos orar. Pode ir distribuindo, por favor. Cada um vai pegar uma para você não se esquecer nesse momento.